CBN Recife. Apresentação, Mário Neto. São 9h10. Voltamos com os destaques desta quinta-feira, que serão analisados pelos convidados Arthur Leandro, cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e Écio Costa, economista, também professor da UFPE. Arthur, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Écio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Prazer estar com vocês. O prazer é nosso, então, aqui. Écio, bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes. Eu queria já colocar para todos, né, que hoje tem CPI da Covid, vindo Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, e a qualquer momento a gente pode ter que formar a rede CBN para a transmissão da CPI da Covid-19, retomando esses depoimentos. Então a gente pede a compreensão de todos, se for o caso, né, se a gente precisar realmente interromper a nossa conversa. Bom, vamos aos destaques de hoje. O ministro da Saúde está afirmando que uma terceira onda da Covid no Brasil é uma preocupação real e que ações mais restritivas poderiam, inclusive, ser tomadas em municípios. Vejam só, o ministro da Saúde do governo Bolsonaro dizendo coisas como essa. A situação é preocupante mesmo, então, Arthur? Sim, a situação é preocupante. Quando a gente acompanha os gráficos, tanto de casos como de óbitos, né, da Covid, a gente verifica a estabilização num platô alto, né, acima de 2.000 óbitos diários, com tendência de crescimento. E diante dos casos recentes da identificação da cepa indiana já no país, alegadamente de forma ainda controlada, mas já com risco de contaminação, circulação comunitária do vírus, né? O ministro ele dá uma declaração razoável do ponto de vista epidemiológico e provavelmente gerando desconforto no Palácio do Planalto acerca do conteúdo dessa declaração, né? Uma das bandeiras constantes do governo federal, principalmente do círculo mais próximo do presidente da República, da recusa a qualquer manifestação, qualquer movimento no sentido de restringir o funcionamento da atividade econômica e a circulação de pessoas. E o ministro, ele declarou expressamente que pode ser necessário a adoção dessa medida, de medidas com esse caráter, de forma mais articulada, ou seja, com a presença do Ministério da Saúde no território. Então, ele gera desconforto junto ao presidente da República e fala como médico, né, como ministro da Saúde. Uhum. Écio Costa, uma terceira onda da Covid-19 no Brasil seria tudo que ninguém quer aqui para o nosso país e para o nosso estado também, né? É isso mesmo, Mário. É interessante a postura do novo ministro da Saúde. Ele tem uma postura muito mais científica, é importante ressaltar isso. Se está indo de encontro a Bolsonaro, ele que se entenda com Bolsonaro, mas eu acho que isso é muito importante, ter um ponto de vista mais, como eu disse, mais científico no tratamento desse problema. Porém, a gente tem que ver justamente também essa questão econômica. E hoje pela manhã eu estava lendo um artigo muito importante, muito interessante, fazendo um levantamento sobre a diferença do número de doses de vacinas distribuídas para o número de doses aplicadas. E a diferença, né, você tem aí algo em torno de 60 milhões aplicadas, né, e mais de 90 milhões distribuídas. Tá? Então tem um gap, né, tem uma diferença muito grande e isso precisa ser tratado com urgência. Porque o que é que acontece? A gente está tendo uma metodologia, né, de aplicação dessas doses que precisa ser revisada. Né? Isso está sendo muito burocrático, como sempre aqui no nosso país, muita burocracia, e você tem grupos que eles estão sendo priorizados, concordo com a prioridade, com a priorização deles, mas isso está trazendo um certo atraso. Então, acho que essa postura do próprio Ministério da Saúde, com uma orientação a nível nacional, tem que ser revisada para que a gente possa acelerar esse processo, porque essa sim vai ser a melhor forma de você combater a terceira onda. As restrições não estão surtindo efeito. Na semana passada a gente conversou sobre isso, né, com Priscila Lapa também, e a gente viu e vê que as pessoas não estão obedecendo. Fazem festas em casa, já que não podem fazer fora, fazem festas ilegais,
e aí a grande contaminação termina acontecendo, né, nesses contatos. Então, a única saída realmente é você acelerar o ritmo de vacinação, e acredito que seria importante o ministro da Saúde estar empenhado nisso. A Fiocruz, inclusive, preocupada com essa questão, porque diz o seguinte, ó, só com 70% do público vacinado é que vai se ter alguma imunidade, alguma segurança maior. Então, se a gente tem hoje no Brasil 20% da primeira dose e 10% da segunda dose, né, falta muito ainda, né, para chegar a empatar esse jogo aí e reverter de alguma forma. Então, é realmente preocupante essa questão, e vamos acompanhar quais serão os próximos passos aí do Ministério da Saúde em relação a essa questão, e do Brasil, como no estado de Pernambuco também, o que é que vai acontecer. Bom, falando em Pernambuco, registrou a maior geração de empregos deste ano, 2021, em abril, especificamente, após a criação de 4.798 novos postos de trabalho. Boa notícia, né, Arthur Leandro? Uma excelente notícia, né? O Estado tinha uma posição negativa, inclusive em relação aos estados, dos outros estados da região. A nossa posição ela estava bem atrás em relação às outras unidades da federação, e o mês de abril ele traz um alento. A expectativa é que seja, esses nossos votos, é que seja uma tendência mais constante, mais continuada, e que permita, pelo menos, a redução das vagas perdidas em função da pandemia e da crise econômica, né? Que a gente consiga estabilizar essa situação para mitigar, inclusive, os efeitos sociais da crise pela qual atravessamos. Écio Costa, você é especialista no assunto. É uma tendência isso aí, esse crescimento, ou foi uma coisa sazonal, uma coisa que não estava sendo esperada? Analise melhor essa questão. É importante sempre a gente estar analisando a contextualização, né? Abril, Pernambuco estava num movimento diferente de São Paulo, de outros estados, onde nós estávamos com a economia mais aberta do que esses outros. As medidas restritivas em São Paulo, por exemplo, estavam mais duras do que aqui. Então, isso permitiu que você tivesse uma maior abertura da economia e uma maior contratação. Tá? Vale lembrar que a economia pernambucana ela tem mais de 70% do PIB no setor de serviços, e é o setor que mais sofre com as restrições, né? São bares, restaurantes, é o setor de turismo, né? São os serviços prestados às famílias. Então, quando você abre mais a economia, você vê essa retomada no ritmo, né, de contratação, no ritmo de emprego que segue o resto do ritmo de geração de renda, de venda de serviços na nossa economia. Então, na minha opinião, analisando esse contexto, a gente passou por esse momento em abril. Agora, em maio, a gente vê uma retomada de novas restrições aqui no estado de Pernambuco, e aí isso pode ter uma consequência negativa, né, na geração de empregos através das demissões. Veja, aqui a gente vai ter comércio fechado no sábado e domingo. Então, isso pode levar a uma nova onda de demissões, né, e a gente vai passar por vários momentos assim de altos e baixos, né, por conta dessa retomada da economia aos trancos e barrancos, como eu disse, sempre dependendo de uma vacinação mais forte. Uhum. Bom, outro tópico a ser analisado. Auditores do Tribunal de Contas de Pernambuco estão apontando supostas irregularidades na licitação do projeto do Arco Metropolitano. Esse arco dá o que falar, né, Arthur? Já era para estar pronto há um bocado de tempo, não está pronto, e cada vez que se faz uma nova licitação tem problema. É verdade. A gente, inclusive, comentou um pouco sobre a situação do arco na semana passada, e esse debate ele deve continuar, né, pela importância, não apenas importância econômica, mas também importância política dessa iniciativa que foi concebida ainda no período do ex-governador Eduardo Campos. Os achados do relatório dos auditores do TCE foram exatamente no tocante ao problema de especificação do termo de referência, né, do projeto básico. O que o relatório traz é que não existe clareza do ponto de vista da especificação dos benefícios não financeiros a serem trazidos, né, em função do desenvolvimento do projeto. Então, existe um risco de comprometimento da economicidade, no caso da execução da obra, nos modos que estão sendo propostos.
Então, é possível que o tribunal ele crie um relatório, crie um processo de auditoria especial para fazer a apuração dos relatórios dos resultados do relatório preliminar. Isso é importante que se tem esse controle das contas, das licitações, do que é que está sendo proposto ou não, mas, além disso, a gente sabe que a obra específica do Arco Metropolitano ela é fundamental para a economia do estado de Pernambuco, para escoar, principalmente aquela produção ali do setor automobilístico de Goiânia, né? Minha vez? Sim. Sim, tá. Você não falou o Écio, aí eu fiquei aguardando. Mas então, é fundamental, né, Mário? Você pega a BR-101 aqui na região metropolitana e é um caos, é um movimento enorme e com sérios riscos, inclusive a população que mora às margens da BR, que vira e mexe essa população, eles fazem protestos interditando as vias, e isso traz muito prejuízo para a economia de Pernambuco como um todo, não é só aqui da região metropolitana. Tá? Então, você ter o arco metropolitano, claro, tem que se respeitar as questões ambientais também, isso é de fundamental importância, né? Isso, um acordo tem que ser costurado. A gente não pode ter um novo estelita acontecendo no arco metropolitano. Tá? Isso precisa ser melhor tratado, com muito diálogo, para que você tenha uma solução importante economicamente, mas respeitando as questões legais e ambientais. Mas isso vai trazer desenvolvimento para a nossa região, vai trazer facilitação para os negócios e também atração de investimentos. À medida que você tem uma infraestrutura de logística que liga Suape, a região norte, contornando, né, sem entrar dentro realmente, porque hoje as margens da BR-101 na região metropolitana já são cidade, né, já tem um contorno, um contexto urbano muito forte. Então você precisa ter esse traçado por fora, né, para que até essa região ela possa ser melhor desenvolvida também com contextos urbanos e a parte de escoamento logístico fique por fora totalmente da região onde hoje passa. Então, assim, isso, claro, como eu disse, precisa de muito diálogo entre todas as partes para que você possa avançar, mas Pernambuco precisa muito disso. Ok. Um outro tópico para ser analisado é a questão do ministro do Meio Ambiente, novamente na Berlinda, aí, criticado pelo vice-presidente da República, porque faltou uma reunião do Conselho da Amazônia e que teve o sigilo quebrado pelo STF, no caso no qual é acusado por exportação ilegal de madeira para Estados Unidos e Europa. Eu sinceramente, senhores, nunca esperei ouvir uma notícia dessa. Um ministro do Meio Ambiente de um país sendo acusado aí por suposta exportação de madeira ilegal para os Estados Unidos e Europa. Arthur Leandro. Pois é, a situação do ministro Salles, ele fica progressivamente mais difícil, né? Inclusive, com a censura pública aí do ministro Mourão, que tem um esforço, ele opera meio como... Do vice-presidente da República, né, Arthur? Perfeitamente. Ele opera como meio que porta-voz dos setores mais institucionais do governo, digamos assim. Então, a responsabilidade de articular o Conselho da Amazônia, ele demandaria a presença do ministro do Meio Ambiente, inclusive para tentar amainar as críticas e as ações que o ministro tem sofrido, principalmente em função da operação Aquanduba, da Polícia Federal, né, que fez exatamente essa investigação sobre um suposto esquema de facilitação de contrabando de produtos florestais, de madeira aí para os Estados Unidos e para a Europa. Então, a presença do ministro na reunião do Conselho reforçaria a imagem de que o ministro ele conta com o apoio do governo federal, ele conta com o apoio da instituição, né, governo federal, no sentido de ter credibilidade, de ter confiança de que tudo seria um mal-entendido a ser esclarecido com o tempo. A ausência do ministro, ele passa uma mensagem de desídia e desinteresse no assunto. É meio como um reconhecimento se não de culpa, mas pelo menos de pertinência das investigações a que o ministro está sendo submetido.
ele teve o sigilo bancário, telefônico e fiscal quebrado, né, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, e o ministro ele se coloca na posição de um potencial demissionário do governo. Né? Ele que foi mantido até agora, em grande medida, em função da conexão entre o governo federal e o setor do agronegócio, né? Ele entra na situação de fragilidade e provavelmente o Ministério vai ter um processo de substituição nos próximos dias. Écio Costa, o que comentar? Veja, eu concordo com o que Arthur disse inteiramente. Acredito que esse ministro, o tempo dele já deu, certo? A questão tem que ver o por trás da política, por que estão segurando ainda ele lá. O nosso vice-presidente Mourão é muito mais ministro do meio ambiente do que ele. Poderia, inclusive, acumular o cargo, acho que seria algo muito interessante. E, para falar com o agronegócio, nós temos uma ministra da Agricultura que é muito excelente, é muito boa e pode cuidar disso de forma tranquila, né, nesse trato com o agronegócio. Tá? Uma mensagem que precisa ser passada, né, pelo Brasil, mundo afora, é que nós somos preocupados com o meio ambiente. Né? Existe todo um movimento de ESG, né, que em português seria o meio ambiente, o social e a governança, onde fundos trilionários de dólares investem somente em países e empresas que têm esse tipo de responsabilidade. E a gente precisa passar essa mensagem lá fora, que somos, sim, que estamos preocupados e que cuidamos do nosso meio ambiente. E o ministro, ele peca muito, né, em fazer isso, além de todas essas questões de investigações que já foram mencionadas. Então, aquela coisa, ministro se troca, né, então já deveria ter sido trocado também. Ok. Écio Costa, muito obrigado, então, pela sua participação mais uma vez conosco. Obrigado, um abraço a todos, até uma próxima. Até lá. Arthur Leandro, muito obrigado. Obrigado, um grande abraço, até a próxima. Acompanhamos, então, os nossos convidados de hoje nos destaques desta quinta-feira, que foram analisados até agora às 9h28.